Pessoal, os agentes modeladores do espaço urbano são os agentes que estão movimentando essa peça, né, desse quebra-cabeça que a gente está vendo, que é o espaço urbano. E existem algumas pessoas responsáveis por essas atividades, né? O primeiro que eu quero chamar a atenção de vocês é o Estado, né? É o poder, né, que vai controlar basicamente todas as decisões, né? A gente está passando por um processo, né, de reestruturação que a gente falou, então a gente está num modelo capitalista conhecido pelo modelo neoliberal, modelo econômico neoliberal. No modelo econômico neoliberal, você tem a participação do Estado intervindo na economia quando é necessário. Então ele vai participar, de certa forma, das decisões onde o Estado pode intervir, onde ele é o responsável pela manutenção da cidade, né, e da estrutura da cidade, mas ao mesmo tempo ele também pode contratar empresas privadas para ajudar e auxiliar nessa gestão da cidade, tá? Que são os chamados consórcios, tá? É muito comum hoje, na atualidade, você ter diferentes consórcios, onde você tem atividades que geralmente são atreladas, né, à responsabilidade do Estado, e você tem ali a privatização de determinadas áreas, né, com contratos privados para gerir essas atividades. O exemplo clássico que a gente viu aqui foi a questão do transporte público, né? A maior parte são empresas privadas que fazem consórcios com o governo e que são as responsáveis por coordenar os transportes públicos. Os hospitais também, que são as OS, que são as organizações que vão ter o domínio, né, dos hospitais públicos, dos postos de saúde, enfim, de todas as unidades básicas, né, de atenção à saúde, vão ser também empresas privadas que vão contratar através do governo. Então, o governo, ele, de certa forma, o Estado, ele tem essa responsabilidade de cuidar dessa infraestrutura do urbano, e também é responsável por arrecadação de impostos, tá? Então, por isso que a criticazinha ali diz o seguinte: a mão que arrecada, que é o que pede, né, o imposto que você tem que pagar, diversos valores absurdos às vezes, né, de taxas para manutenção da infraestrutura da cidade, do local onde você vive, tá? Mas ao mesmo tempo também não te oferece serviços de qualidade, né? Você não tem serviços de saúde pública boa, você não tem transporte, você não tem educação pública de boa qualidade. Então, a mão que cuida é uma outra mão de gancho. Por quê? O Estado, ele é o agente camaleão nesse sentido. Ele é o agente que cuida e arrecada ao mesmo tempo e, enfim, ele toma diferentes decisões, né, quando lhe convém, que é o processo econômico neoliberal do mundo atual, tá? Pessoas aqui, ó, excluídas nas ruas, tá? Isso tem aumentado cada vez mais por conta desses processos de desigualdade que a gente tem visto, né? Falta de assistência social, psicológica, familiar, trabalhista, tá? Isso contribui para que pessoas cada vez mais excluídas, né, fiquem distantes dessa atividade, dessa realidade do urbano. Temos ali os grandes empresários que vão comandar as dinâmicas, as funções de onde comprar determinados imóveis, que são os promotores imobiliários, né, que vão ser as pessoas que vão ter poder suficiente para poder comprar essas áreas, né, de grande valorização. E os empresários também que vão dominar e determinar onde vão estar as principais funções das cidades, porque eles estão articulados com o Estado, tá? Então esses são os principais agentes. E que outra coisa para finalizar também, que é importante a gente falar, deixa eu abaixar aqui para você ver, é que existem diferentes modelos de urbanização, tá? Quando a gente está falando desses processos aqui, de desigualdades, né, de problemas urbanos, fora as questões ambientais que eu nem comentei, né, mas enfim, todas essas questões de problemáticas do caos urbano geralmente estão atreladas a essas dinâmicas de países que não receberam investimento e não receberam planejamento urbano, inicialmente falando, né, que não foram planejadas, que geralmente são de países subdesenvolvidos, tá? Então, ó, diferentes modelos de urbanização a gente diferencia dos modelos desenvolvidos, dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos vão ter a urbanização, ó, mais antiga. Por quê? Vão estar relacionados com as primeiras indústrias a serem construídas, né? Então, as primeiras vilas vão se tornando aos poucos, né, lá naquela hierarquia urbana tradicional, cidades que vão ter grande influência inicialmente local,
depois regional, até alcançar níveis internacionais, certo? Então, esses países, né, tiveram uma oportunidade, né, de ter mais tempo de se organizar, né, e de ter um planejamento das suas cidades. Então, foi uma urbanização mais lenta, né, porque não tinha urgência, né, de nada, porque eles estavam descobrindo as coisas e aos poucos isso ia sendo consolidado, né? Então, possibilitou ter uma estrutura melhor. A forma da rede urbana é mais densa e mais interligada porque, historicamente, ela teve mais tempo de se apropriar de diferentes relações, tá? Nos países subdesenvolvidos, que é o caso do Brasil, você teve uma urbanização tardia, uma urbanização mais recente, né? Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, onde os países europeus e os americanos, o americano, nos Estados Unidos, eles tiveram, né, de certa forma, aí, uma menor preocupação com essas atividades industriais e começaram a expandir as suas indústrias e as suas multinacionais aos poucos, né, para as áreas dos países subdesenvolvidos, que foi a grande desconcentração industrial, né, no processo internacional, mundial, tá? Então, a chegada das multinacionais vai aparecer nesse mundo, né, pós Segunda Guerra Mundial aos poucos, né, com o avanço das tecnologias. A urbanização acelerada, direcionada em muitos momentos para um número reduzido de cidades, gerou em alguns países chamada macrocefalia urbana, que a gente viu lá, que é a questão da má gestão, né, do déficit urbano, periferização, favelização, tá? Existência de uma rede urbana bastante rarefeita e incompleta na maioria dos países. Por quê? Você tem alguns países, algumas cidades, né, que são regiões que vão ter uma metrópole consolidada, mas não vão ter uma rede muito interligada, tá? Vão ser poucas cidades que vão ter essa dinâmica. Então você começa a ter buracos, né? Você começa a ter vazios entre essas redes, tá certo? Então isso pode ser explicado pelo grande diferencial entre esses dois, que é o planejamento urbano, coisa que não existiu aqui pra gente e que não existiu para a maioria dos países subdesenvolvidos de industrialização tardia, porque eles tiveram que acelerar muito a sua produção em um tempo muito curto, enquanto os países europeus e o americano, né, os Estados Unidos, ele não acelerou, ele foi, né, paulatinamente crescendo, se desenvolvendo. Então, concluindo, né, a nossa aula e essa nossa dinâmica do urbano, a gente pode entender que essa mudança industrial, essa mudança, né, da globalização, junto com o modelo neoliberal, transformaram não só o modo de vida da sociedade, mas também as condições e a realidade das cidades, a partir desse processo que a gente está chamando de reestruturação do urbano. Lembrando que é o processo pós-mundo globalizado, pós-terceira revolução industrial, pós-mudança da revolução técnico-científica, tá?